Oi, gente, meu nome é Fernando e hoje eu não vim falar de livros, não. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa treta que está acontecendo entre a Tati Feltri e o Ronaldo Bressani, né, que é um autor. Acho que todo mundo já deve estar sabendo dessa notícia, já está correndo aí tem um tempo. Eu acho um absurdo essa coisa de ainda entrar em discussão se nós, booktubers, temos ou não direito de fazer uma resenha ou discutir sobre algum livro e cobrar autores novos que estão aparecendo agora no mercado por isso. Tudo bem, a gente não é crítico literário, a gente não se formou nisso nem nada, mas sempre que a gente faz uma resenha, nós deixamos claro que é só a nossa opinião. Então por que que a gente teria que não cobrar? Será que a gente está obrigando alguém a pagar por isso? Eles não têm total liberdade para escolherem esse método de divulgação ou não? Eu acho que a partir do momento que as pessoas têm essa liberdade, esses novos autores têm essa liberdade de pagar ou não a gente, até aí está tudo certo. Não tem nenhuma ditadura aqui, não tem nenhuma obrigação, ninguém está forçando nada. A gente está exercendo o nosso direito numa democracia em que nós vivemos, ou que ainda vivemos, principalmente na internet, de valorizarmos o nosso trabalho. Porque afinal de contas o que a gente faz aqui nos canais de YouTube, sendo booktuber, sendo youtuber, sendo o que for, dá trabalho. É muito bonitinho ver as pessoas postando vídeo e falar: ai, que legal, que bonitinho. É apenas um hobby, uma coisa tão simples. Não, não é simples. Quem está me assistindo e tem canal também sabe o quanto não é simples. Inclusive, muita gente tem canal e tem assistentes em volta para ajudá-los a levar o canal adiante. Outras pessoas acabam desistindo antes de atingirem um número de seguidores, justamente pelo trabalho que dá o canal e às vezes não se tem tanto retorno. A gente tem que ler o livro primeiramente, o que dá trabalho. Tudo bem, é um prazer que nós temos? Claro, é um prazer que nós temos, como tantas outras pessoas trabalham com prazer, porém não deixa de ser trabalho. Nós temos que ler o livro, nós temos que saber o que a gente pensou daquele livro, fazer um roteiro. Depois do roteiro, a gente tem que gravar o vídeo, se arrumar todo bonitinho, aparecer minimamente apresentável. Depois a gente tem que editar esse vídeo. Depois a gente tem que colocar no YouTube, botar todas as tags, botar um título para o vídeo, botar cartões para o vídeo. A gente tem que fazer toda a montagem dentro do YouTube. Isso quando, antes de mais nada, a gente precisa criar uma identidade para o canal, uma vinhetinha para o canal. Enfim, é um trabalho danado. E depois que o vídeo está pronto e colocado no YouTube, pensa que o trabalho acabou? Não, não acabou. A gente tem que começar a divulgar o nosso vídeo de alguma forma. A gente tem um trabalho danado. E isso não é uma vez na semana ou uma vez no mês. Muitas pessoas botam 3, 4 vídeos por semana. E esse trabalho vai ser 4 vezes na semana. Gente, dá muito trabalho. Para quem está me assistindo e não tem canal e nunca nem tentou ter, saibam, é um trabalho danado que muitas vezes a gente não recebe quase nada por isso. Demora muito para que a gente consiga conquistar o público, que o público confie no que a gente está falando, que o público goste do que a gente está falando. Então, até esse processo, até esse momento chegar, a gente faz quase que um vídeo para nós mesmos. É um trabalho que dá tanto trabalho quanto os outros e que também muitas vezes nos sentimos desestimulados, como de tantos outros, mas que no final, se a gente persiste, se a gente leva até o fim, ele traz frutos, como qualquer outro trabalho. Fora isso, YouTube paga uma mixaria quando paga na monetização. Vocês sabem disso. O YouTube paga pouco quando paga. Depois dessa nova política dele, muitos canais perderam monetização, inclusive o meu. Então por que a gente não pode tentar, de alguma outra forma, uma monetização, um incentivo por a gente estar divulgando cultura, por a gente estar passando para tantas pessoas cultura, informação, livros que as pessoas às vezes jamais leriam. A gente às vezes atinge um público que nem é leitor e passa a ser leitor depois que vê o nosso vídeo. Eu já tive casos assim, já recebi relatos. Olha que legal que a gente faz. Olha que legal é o trabalho do booktuber. A gente faz com que pessoas que não liam antes, que não tinham costume, passem a ler. Não é isso que todo mundo quer? Não é isso que todo mundo que lê, que gosta de ler, quer? A gente não quer espalhar a cultura pelo mundo? A gente não quer que cada dia tenham mais e mais leitores no Brasil, que é um país que infelizmente ainda tem tão poucos leitores? Qual é o pecado disso? Me digam.
Eu não sou um crítico literário e nem tenho pretensão de ser. Eu estou apenas no YouTube exercendo e mostrando a minha opinião. Mas a minha opinião, a partir do momento que ela passa a ser respeitada, a partir do momento em que eu ganho vários seguidores, e quando eu digo eu estou, na verdade, estendendo para os outros booktubers, porque meu canal ainda é muito pequeno, mas a partir do momento que eu tenho esse respeito pelos meus seguidores, eu ganho esse reconhecimento deles mesmos, sem influência de ninguém, por que eu não posso cobrar? Por que eu não posso ganhar um dinheiro? Por que eu não posso ter um incentivo para continuar? Ufa, bom, enfim, depois de eu ter falado tudo isso para vocês, eu peço desculpas se eu fui um pouco agressivo, se eu falei de uma forma muito séria, mas é porque realmente eu estava entalado, viu, gente? Mas assim, eu não sei se vocês já ouviram falar do colunista Paulo Roberto Pires. Eu nunca tinha ouvido falar nele, mas ele escreveu uma coisa aqui que realmente me impressionou. Eu li só o início e depois eu falei, não, eu vou parar de ler porque eu vou fazer um reaction aqui no meu canal, porque eu tava tão furioso. Eu falei, eu vou passar a minha reação real pro pessoal. O início eu já tinha lido, tá? Eu vou dizer pra vocês até onde eu li, depois eu passo a ler de novidade. Vamos lá. A impostura booktuber. Booktubers e seus apologistas orgulham-se de sua ignorância e defendem o amadorismo num reiterado elogio do desconhecimento de causa. Vamos combinar que é preciso uma generosa suspensão do espírito crítico para levar a sério, cultural ou intelectualmente, os chamados booktubers. Trata-se, como se sabe, de uma subespécie dos digital influencers, criaturas do reino digital que, devido à notoriedade adquirida na web ou fora dela, notoriedade essa não em vão, notoriedade por merecimento, tem a propriedade de direcionar de alguma forma comportamento, gostos e, claro, consumo de seus seguidores nas redes sociais. Como não existe almoço grátis, né? Engraçado, ele próprio fala. Como não existe almoço grátis, os influenciadores estão aí, na vida, sujeitos a ser influenciados por um presente ou um dinheirinho para, em retribuição, influenciar quem por eles é influenciável. O booktuber, como diz o próprio nome, assim mesmo, em português, busca influenciar leitores falando sobre livros que, em tese, o influenciaram e que, na prática, podem influenciar as vendas. Pois lá estavam eles, falando pelos cotovelos. A partir daqui eu ainda não tinha lido. Pois lá estavam eles, falando pelos cotovelos, influenciando geral, quando o escritor e jornalista Ronaldo Bressani resolveu postar em suas redes sociais a tabela de uma booktuber para o que ela chama de leitura / divulgação / resenha em vídeo. Se o autor, ou, como é mais comum, a editora, desembolsar R$2.000, pode ver seu livro ser mencionado com 2 ou outros num vídeo em que a influenciadora expõe suas impressões de leitura. Como ela ressalva, não se trata de um comentário qualquer, mas de impressões pessoais, sem interferência do autor / editora. Por R$3.500, a influenciadora fica mais forte. Pode-se ter um vídeo inteirinho para o livro. Com 5.000, além da atenção exclusiva, a capa do livro é postada por aí e aparece em vídeo dos outros. O que parece um documento de barbárie? Não. Foi, no entanto, defendido nas redes como evidência de cultura, de uma nova cultura. Na chusma de comentários que se seguiu ao post, lê-se claramente a tese de que crítica literária e mídia são instituições falidas, que não se comunicam com um número expressivo de pessoas, ou seja, que não influenciam ninguém. E que, portanto, não tem mais relevância. Ou só a teria num desprezível círculo de intelectuais, caricaturados como elitistas de um antigo regime intimidado pela estridente choldra digital. Vamos ver o que significa choldra, que inclusive é uma palavra muito pouco usada e que acaba mostrando no próprio texto do porquê que os críticos literários não estão sendo mais procurados para que a pessoa saiba se aquele livro é bom ou não. Eles não estão sendo entendidos. Mas vamos lá, vamos dizer o que é choldra. Tumulto causado por gente desordeira, de má índole, gente vil, ralé e escória. É disso que ele está chamando os booktubers. Ele está dizendo que nós somos ralé, escória e vil. Eu acho que foi uma palavra muito forte para ser usada num momento desse.
Vocês concordam comigo? De má índole. De má índole. Realmente atinge a gente. Caraca! Nos tempos que se querem novos, opinião e orientação de consumo dão no mesmo, e a mediação cultural profissional é substituída pelo princípio uma webcam na mão e nenhuma ideia na cabeça. Quer dizer então que nós não temos nenhuma ideia na cabeça. É mesmo, Dr. Paulo Roberto Pires. Eu queria saber de onde o senhor tirou isso e que tipo de ideias e quantas ideias o senhor está na cabeça quanto a isso. E outra coisa, o webcam não se fica na mão. Os vídeos obedecem a uma fórmula simplória. Informações de orelha e Wikipedia sobre os autores são papagaiadas a título de contexto e introdução aos comentários. Na prática, um resumo da trama com obsessivos alertas sobre spoilers. Como se pôde ver claramente no episódio da tabela das impressões de leitura, os booktubers e seus apologistas orgulham-se de sua ignorância e defendem o amadorismo num reiterado elogio do desconhecimento de causa. Respondem a qualquer crítica no modelito consagrado pelas redes. Quem diverge, diverge porque se sente pessoalmente ofendido por aquilo que critica e, ao divergir, passa recibo da importância de seu suposto inimigo, uma ameaça em potencial ao seu lugar no mundo. É engraçado esse cara ter falado sobre isso aqui, porque parece que ele mesmo é que está com muito medo de perder o seu lugar ao mundo. Aliás, será que já não perdeu? E é justamente disso que ele está falando, é justamente isso que ele está dizendo que está acontecendo com ele. Se vocês olharem o texto direitinho, não passa de um medo dos críticos literários perderem completamente o seu lugar no mundo por conta da gente. Ele fala da insegurança e tal, ele tá demonstrando muita insegurança. Aqui ele tá falando da gente, mas é praticamente falando dele. Eu acho que na hora que ele escreveu não sentiu tanto que ele estava falando dele mesmo. Mas assim, por que cada um não pode ter o seu lugar? Por que então eles não passam a modernizar o trabalho deles? Todo tipo de trabalho passa por uma modernização com o tempo. Por que eles não pegam então uma webcam na mão e não colocam na frente deles e falam pro YouTube? Bom, gente, eu não estou querendo ir pelo mesmo caminho dele. Ele está generalizando todos os booktubers de uma forma realmente estúpida. Eu acho que nem todos os críticos literários pensam dessa forma. Eu acho que muitos deles devem ter algo a mais na cabeça e sabem que todos nós temos um lugar dentro do mundo literário. Todo mundo tem direito a fazer o que quiser, todo mundo tem seu espaço e ninguém está roubando o espaço de ninguém. Se tem uma coisa que a gente aprende dentro do próprio YouTube, é que a gente pode se unir em vez de ser um contra o outro ou querer ser superior ao outro. A gente pode se unir em collabs, a gente pode se unir em divulgação, um divulgar o canal do outro, e por que não se estender isso para outras partes? Por que os críticos literários não entendem o nosso trabalho como algo que colabora para a gente espalhar a cultura, espalhar livros, a vontade de ler, o gosto da leitura para pessoas que não tinham, ou para pessoas que já tinham perdido esse gosto e agora retomam graças aos nossos canais? Por que não olhar por esse lado? Bom, pelo menos é assim que eu sinto que as coisas são. A gente está aqui para somar e não para diminuir nada. Inclusive, eu me considero uma pessoa com muita coisa na cabeça e muita informação boa para passar. E eu sei que muitos colegas meus, booktubers, também da mesma forma. Bom, gente, eu precisava opinar sobre essa história, eu precisava dar minha opinião, porque eu acho que quando a gente abafa uma história, por mais que a gente não queira dar ênfase, não quer dar audiência para pessoas como esse Paulo Roberto, como o Ronaldo Bressani, com certeza a gente não deveria ter que dar audiência para eles, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que eles estão aí influenciando outras pessoas negativamente e contra a gente que tem um trabalho tão bacana, um trabalho tão legal, nós booktubers. Então eu realmente achei necessário vir aqui falar sobre isso, citar nomes, não importa, porque por mais que eles possam ficar famosos por conta da gente estar falando o nome deles, eles vão ter uma fama negativa e não positiva, que é uma coisa que pode acontecer se a gente não se manifestar, se a gente não mostrar para o público a nossa opinião sobre isso e, na verdade, a verdade. A gente está mostrando que a gente está aqui para somar e não para diminuir. Então, gente, quem tiver de acordo comigo, compartilhe esse meu vídeo, ou melhor, faz um vídeo vocês mesmos, mostrem a opinião de vocês. Vamos mostrar para o pessoal para que a gente está aqui.
A gente não está aqui para ganhar só dinheiro. A gente também estamos, porque a gente precisa também de um incentivo. Mas a gente está aqui principalmente porque ama livros. Ninguém começou a fazer resenha de livros odiando ler. Ninguém começou a fazer resenha de livros... Ai, sinceramente, que droga, que saco ler. Eu detesto ler, mas vou fazer para ganhar dinheiro. Até porque, né, a gente tem outras formas tão mais fáceis de ganhar, sem críticas, tá? Mas a gente tem gelecas, Nutellas, vocês sabem, né? Façam um vídeo, divulguem. Quem tá de acordo comigo, siga nessa. Vamos defender o nosso lado, porque a gente trabalha, sim. Gosta do que faz, mas também quer reconhecimento. É certo querer reconhecimento. Um grande beijo, fica a dica e tchau, tchau.